Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então iniciando a nossa aula, expansão de projeto de vida, e hoje nós estamos então na parte 2 da explicação sobre o que são competências socioemocionais. Já expliquei para vocês na aula passada, falei alguns itens para vocês e hoje nós vamos dar sequência sobre quais são as competências socioemocionais. Então eu tenho aqui uma listagem que eu separei 12, para que vocês possam ter mais entendimento, mas essas competências socioemocionais tem mais, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem mais conteúdos que vai ser muito importante para vocês, para que vocês possam então entender e desenvolver essas competências socioemocionais, tá? Então eu vou ler aqui para vocês quais são as competências socioemocionais, que são as 12 que eu selecionei aqui para vocês. Eu vou ler cada uma delas, tá? Quais são os tópicos, e aí eu vou lendo uma por uma e passando para vocês o entendimento. Então a primeira seria a criatividade, a segunda, pensamento crítico, o terceiro, comunicação, quarto, colaboração, quinto, atenção plena, sexta, curiosidade, sétima, coragem, 8, resiliência, 9, ética, 10ª, liderança, 11ª, metacognição, 12, mentalidade de crescimento. Então são essas 12 que hoje nós iremos trabalhar, tá? Se puder, já vai marcando aí direitinho. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo, tá? No final da aula, o vídeo vai ficar disponível para vocês. E aí vocês vão vendo aqui novamente a explicação. Ou também, se tiver alguma outra dúvida referente a alguma competência que eu não descrevi aqui para vocês, tá? Como eu disse para vocês, tem outras também que podem ser utilizadas, que tem disponível na internet. Mandem a mensagem no chat, tá? E aí nós vamos conversando. Antes de iniciar também essa parte, lembrando a vocês que tem as atividades das aulas anteriores, então não esqueçam de fazerem essas atividades, pessoal. É muito importante que vocês façam. Estão então no livro de vocês, está no currículo em ação. Vocês comecem lá desde a lição de aprendizagem 1, tá? Respondam as atividades e nós paramos agora na 3, que é onde eu iria começar com vocês, mas como eu decidi então fazer essa aula sobre competências socioemocionais, para dar continuidade a essa atividade que nós entraremos então na próxima aula, na apostila de vocês, que é a situação de aprendizagem 3. Certo, pessoal? Vamos lá então. O primeiro que eu falei para vocês, que é a criatividade. O que é essa criatividade? Capacidade de desenvolver ideias, projetos e criações inovadoras e úteis. Pessoal, a maioria das empresas hoje, eles procuram funcionários, tá? Que tenham essa capacidade, de criar, de projetos, de inovar. É muito importante porque isso mostra que você está engajado na empresa, que você tem um foco de crescimento tanto no pessoal como também no crescimento da empresa, entendeu? Então essa criatividade vocês têm que procurar obter. Eu não sou tão criativo. É porque às vezes, dependendo da situação, você ainda não passou por algum momento que você precisava, às vezes, elaborar algo diferente. Um exemplo aqui, uma linha de produção. Você está seguindo aquilo que foi ensinado para você. Pega a peça, coloca a peça ali, faz esse trabalho, depois muda para cá, tal. Esse foi o procedimento que você aprendeu. Mas durante um tempo, você já consegue ter um outro pensamento de como você poderia fazer esse processo mais rápido, com mais qualidade, e que isso não trará prejuízos à empresa, porque a empresa ela quer isso, ela quer meios de produção onde não tenha perca, onde não tenha prejuízo. Então isso é importante, você ter essa criatividade. Às vezes algum trabalho que você esteja fazendo, não precisa ser numa produção, mas pode ser numa marcenaria, ou pode ser até um trabalho de escola, de uma forma que você pensa em elaborar um projeto, certo? Nós temos aqui também a segunda, que é o pensamento crítico, que é a habilidade de tomar decisões e aprender coisas novas por meio da análise crítica de informações com as quais o indivíduo se depara ao longo de sua vida. Essa daqui, muitas pessoas fogem mesmo. Vocês vão encontrar muitas pessoas assim,
que num trabalho, dependendo de alguma coisa, de ter que falar com o chefe para alguma situação, a pessoa não tem essa capacidade não tem essa proatividade de chegar, de enfrentar e conversar com o chefe ou o que seja. Isso é muito importante. Numa entrevista de emprego, tá? Eu já conversei isso com uma outra sala, eles elaboram um questionário, certo? E nesse questionário, com as perguntas que tem, cada uma dessas perguntas tem um significado para eles. Para vocês que estão respondendo, às vezes pode ser uma pergunta simples ou qualquer que facinho, mas para eles é muito importante porque através desse questionário, dessa forma que você respondeu, é como eles vão entender que tipo de pessoa que você é. Poxa, eu nunca pensei nisso, então se eu mentir lá, colocar que eu faço isso, faço aquilo, que eu penso assim, será que eles vão me contratar? Não. Eles não vão te contratar. Mas por que eu vou estar mentindo no papel? Como é que eles vão saber? Porque nas entrevistas, além desse questionário que vocês têm que preencher, tem também a entrevista pessoal, onde eles querem conhecer você. E ali dessas perguntas que você respondeu, eles podem perguntar novamente a vocês, e aí que eles vão saber se você está realmente mentindo ou está omitindo alguma coisa. Principalmente, por que você saiu dessa empresa? Aí geralmente as pessoas têm a mania de querer mentir. Eu saí dessa empresa porque a empresa estava com problemas judiciais e para poder não ter problema eu pedi para me mandar embora para que eu pudesse arrumar o trabalho. E às vezes na situação, porque a pessoa saiu da empresa porque estava infeliz e aí decidiu então sair fora e pediu a conta. Olha só, pode ter certeza que eles vão saber diferenciar muito bem do que você escreveu e da sua personalidade, da forma que você está falando. Porque o ser humano, quando ele está mentindo, quando ele está omitindo, ele tenta desviar o olhar para que a pessoa para que ele não consiga enxergar a pessoa. Mas professor, como é que você sabe disso? Porque nós professores sabemos, nós temos também um aprendizado isso na faculdade, que ensina você como entender se o aluno está mentindo ou não. E na maioria das vezes o aluno não consegue encarar a pessoa. Ou no trabalho a pessoa não consegue encarar o seu líder, não consegue conversar, não consegue resolver o problema. Olha só que interessante. Então, com um olhar, com o jeito que você faz, com nervosismo, você segura muito a mão, você está com o objeto na mão, você roda. Pessoa que fica usando muito objeto na mão, que passa para cá, passa para lá, são pessoas ansiosas. Então ele consegue entender, essa pessoa ela tem um pequeno probleminha de ansiedade. Não, essa pessoa aqui ela tem um pequeno probleminha de autoconfiança, que ela não consegue lidar com alguma situação. Então tudo isso eles vão conseguir avaliar. Tudo isso eles vão conseguir ver, enxergar em você, certo? Então por isso que eu falei, tudo aquilo que vocês preencherem numa ficha de emprego, para uma entrevista, coloque as coisas verdadeiramente. Se você não sabe, eu não sei, mas eu tenho vontade de aprender. Coloque as coisas corretas, porque assim eles vão entender, não, ele está sendo verdadeiro. Então eu prefiro dar oportunidade para essa pessoa. Vou dar um exemplo aqui de um amigo que ele veio de uma outra cidade, ele morava numa área rural e ele trabalhava como tratorista, numa plantação. E ele veio para Sorocaba e ele foi entregar currículo em algumas empresas e uma multinacional japonesa chamou ele. E aí de tantas outras pessoas na entrevista ali que tinham referências, que tinha conhecimento na área, que sabia desenvolver esse tipo de trabalho, a empresa preferiu o quê? Contratar esse meu amigo que não tinha essa experiência. Por quê? Pelo tipo de pessoa que ele é, pela responsabilidade que ele tem sobre ele e pela veracidade que ele colocou na ficha de cadastro. Olha só como tudo isso é importante, Como essas competências socioemocionais, elas são importantes na vida da pessoa para tantas áreas que nós estamos aí dispostos a encarar, certo? Uma outra competência, que é a colaboração, a habilidade de compartilhar tarefas e se unir a colegas para resolver problemas de forma prática, realizando atividades de maneira coordenada. Gente, eu já vi muito isso nas empresas onde eu trabalhei. Pessoas que não querem compartilhar um trabalho, quer fazer tudo sozinho porque quer levar o crédito. Gente, não pense dessa maneira. Não fique pensando que se você
fazer tudo sozinho, entregar da forma que você acha que deve ser, você vai conseguir alguma atenção dentro de um trabalho ou dentro de algum outro local. Não pense nisso, mas pense em trabalhar em conjunto, em trabalhar em equipe, porque hoje todos os trabalhos você tem que trabalhar em equipe. Não importa se você está dentro de um escritório, se você está numa linha de produção, se você está dentro de uma sala de aula, ou se você está em uma linha de comunicação, de um telemarketing. Todos os trabalhos requerem um trabalho em equipe, onde você vai aprender a dividir as tarefas para que todo mundo possa desenvolver e assim a empresa, né, ganhar um bom resultado e vocês ganharem resultado. E tenha certeza, esse mérito não vai ser só para um, vai ser para todos. Não importa qual que é a tarefa que você fez nesse conjunto, mas a importância de que todo mundo que está ali está contribuindo para um bom trabalho. Continuando aqui, então, nós temos a quinta, que é a atenção plena. O que é essa atenção plena? É a percepção focada no presente e a capacidade de se concentrar nas atividades, visualizando problemas sob variadas perspectivas. Gente, para quem já tem habilitação, já fez aquele teste, aquele exame da atenção concentrada, que é justamente aquele do desenho do triângulo, tem um triângulo com a ponta para cima, um outro invertido, um outro de lado, um outro do outro, outro com um pontinho. Então, isso é uma competência socioemocional, que é uma atenção plena. Será que você vai fazer certinho? Ali tem uma ordem, né, nesse exame. E nessa ordem você tem que ir fazendo certinho, circular o que você encontrar ali. E muitas das vezes as pessoas acabam circulando errado, né, colocando errado. Com esse exame, eles conseguem entender se você é uma pessoa que tem a atenção, né, concentrada no que você está fazendo. Nesse caso, para uma habilitação, se você vai ter a concentração no dirigir, de conduzir o veículo, se vai verificar os lados que precisam, o retrovisor, certo, da seta. Se você vai ser um motorista consciente, né, ou se você vai ser uma pessoa que vai dirigir o carro aí desabestado, né, sem ter freio aí no pé, né? Então tudo isso é importante você desenvolver. E essa atenção plena, você pode ver que muita gente é reprovada nisso, justamente porque não consegue ter essa atenção. E eles dão acho que 5 minutos para fazer esse teste e você tem que fazer a folha inteira. E se não conseguir fazer a folha inteira, que seja pelo menos para cima da metade, né? Porque senão você vai ser reprovado mesmo. Uma outra aqui, a sexta, a curiosidade, sede de aprender, compreender o mundo e explorar novas ideias e projetos. Não confunda a curiosidade, né, com a questão de ser bisbilhoteiro, gente. Pelo amor de Deus, tem gente que confunde isso no trabalho. Curiosidade é você querer entender um processo de trabalho, entendeu? Mas como é que isso funciona? Mas por que isso aqui depende disso? E aí a pessoa vai explicando para você. Agora você querer ficar bisbilhotando porque fala que isso é uma autocompetência, não é. Então não confunda, tá? A curiosidade com ser uma pessoa bisbilhoteira, certo? Então essa curiosidade é interessante porque mostra que você está com a vontade de aprender mais sobre o trabalho que você está fazendo e de desenvolver mais na empresa que você está, certo? A sétima, coragem, defesa da vontade própria para alcançar os objetivos, defendendo seu posicionamento e, se necessário, confrontando com os demais de maneira empática. Isso que hoje você vê por aí, as pessoas hoje têm essa coragem de expor alguma coisa na rede social, né? Colocam um pensamento, mas não tem, né, essa coragem também de aprender a lidar com as respostas críticas negativas, né? Só aceita as críticas, né, que avaliam aquilo que você descreveu, ou seja, que abraça a mesma ideia que você tem. Mas esse tipo de coragem é que numa empresa que você realmente tem essa vontade própria de alcançar os objetivos, né, da sua vida, defendendo o seu posicionamento, sendo quem você é, defendendo aquilo que você é, né? E se necessário, se for preciso confrontar, mas tendo a empatia, sendo empático com a pessoa, sem fazer com que seja aquela situação horrível que a gente vê
na internet pessoas aí perdendo amizade por causa de política, por causa de religião, que é uma coisa absurda, gente. Cada um tem um jeito, tem um gosto de ser. Eu gosto de algo assim, a pessoa gosta de outro, então vamos respeitar e cada um segue o seu caminho, certo? Continuando, resiliência, que é a capacidade de lidar com os desafios e mudanças, sempre focando na possibilidade de aprendizado. Como eu falei, às vezes aprender um novo não é tão fácil, né? Mas se você tiver essa determinação, esse foco de querer aprender, isso você vai tirar de letra, você vai conseguir sempre estar no meio, né, de situações novas e aprendendo cada vez mais. Tanto em coisas positivas, tanto em coisas negativas. Às vezes você está numa área ou numa linha que você realmente não gosta, né? E que você já está tirando o aprendizado daquilo que você fez, mas que você quer mudar para uma outra situação, que você quer um novo, né? Eu mesmo já trabalhei na área de vigilante. Eu trabalhei numa portaria de um condomínio. Eu não gostei dessa área, mas eu fiz o meu melhor trabalho. Trabalhei muito, era terceiro turno ainda, era das 6 da tarde às 6 da manhã, 12 por 36, ou seja, eu trabalho um dia, folgo no outro, e assim sucessivamente, sem ter descanso no sábado ou no domingo, porque um dos dois vai cair no dia de trabalho. E eu não gostava realmente, mas eu tive a capacidade de lidar com essa mudança, porque era necessário eu estar nesse trabalho, porque eu precisava, porque eu tenho responsabilidades, tenho uma casa, tenho família para cuidar, então eu fui, né, adotei esse trabalho, trabalhei por um tempo até conseguir algo que realmente eu me sentisse melhor e confortável no trabalho. Então eu tive essa resiliência, né? Tirei um aprendizado, né? Não volto para essa área, mas eu tenho um aprendizado de como ter feito um bom trabalho ali. Nós temos também a nona, que é a ética, orientação para princípios morais nas vivências e tomadas de decisões. Olha aí, pessoal, ética, você ouve muito falar sobre isso nas empresas. Ética, tá? Uma orientação, sabe, para princípios morais e vivências, sabe, tomadas de decisões. Você tem que ter sempre uma ética para tomada de decisões, tanto numa empresa, no trabalho, como também na sua vida. Então, é muito importante você ter essa ética, certo? Nós temos também a liderança, que é a capacidade de se tornar uma voz que guie caminhos a ser explorados em conjunto, ou seja, uma pessoa que tem essa capacidade de liderar, você já consegue notar, você já consegue ver essa pessoa, que ela automaticamente ela acaba pegando a responsabilidade, acaba gerindo essa responsabilidade e designando para cada um, fazendo com que o conjunto, que todo mundo faça um ótimo trabalho e que todo mundo cresça. Isso é um espírito de liderança. Não confunda ser líder em ser aquela pessoa mandona. Não, porque o líder é aquele que coloca a mão na massa também. É aquele que está na frente do trabalho, mas que está fazendo até mais do que aqueles que ele está orientando, tá, pessoal? Então não confunda o líder com o ser mandão, tá? O mandão é aquele que manda e que não faz nada. O líder não. Ele tem uma visão ampla de tudo. Ele sabe o que tem que ser feito, ele já tem que ver se aqui dá errado, aonde que eu tenho que fazer, tem um plano B, sabe? Ele ajuda a empresa, ele ajuda o grupo a crescer, a ter um desenvolvimento, a ter estrutura, a aprender com aquilo que ele está fazendo. E você pode ver, o líder ele é sempre o último a sair de um trabalho, porque ele fica para inspecionar, ele fica para verificar se está ok, para que o próximo turno que for continuar já tenha então o trabalho certo para poder dar a sequência ao trabalho. Metacognição. O que é metacognição? É o reconhecimento de suas próprias habilidades, atitudes, valores, conhecimentos e aprendizagem, capacidade de estabelecer metas pessoais e se adaptar com base nos resultados alcançados. Olha aí, pessoal, é o que nós, professores, queremos que vocês tenham, que é esse conhecimento, né, das suas habilidades, das suas próprias habilidades, de atitudes, de valores, sabe? Que vocês possam ter essa capacidade de estabelecer metas pessoais, né? E se adaptar com base, né, nos resultados alcançados, mas que vocês busquem sempre mais, sempre querer mais, lutar mais
para que vocês venham se tornar pessoas realizadas. E por último, e para a gente aqui encerrar também a nossa aula, que já ficou um pouquinho extensa, mas para a gente encerrar, que é mentalidade de crescimento, convicção de que o esforço leva ao progresso e capacidade de crescer com os obstáculos. É isso que nós queremos também que vocês tenham na mente. Mentalidade de crescimento, que vocês possam, a partir dessas aulas, ter essa mentalidade de crescer, de buscar pelo novo, de querer mais, de alcançar os objetivos, as metas que vocês estão fazendo aí nesse diário de bordo, né? Desse planejamento, né? Da vida de vocês. Então é isso que nós desejamos para vocês, que vocês tenham essa mentalidade, essa vontade. Então, se você até hoje nessa aula ainda não conseguiu pensar em algo, então aproveite sobre essa aula sobre as competências socioemocionais e procure se encontrar, procure ver dentro de você aquilo que você gosta, aquilo que te fará feliz e aquilo que você vê que você possa ter uma vida estabilizada, uma vida tranquila, onde você possa trabalhar o resto da sua vida feliz e não ter o trabalho como se fosse uma escravidão, mas ter um trabalho como algo que te impulsione a alcançar os seus objetivos, a alcançar aquilo que você deseja. Tá certo, pessoal? Então encerramos por aqui e não esqueçam de resolver as atividades das aulas passadas e essa atividade da aprendizagem 3, eu quero que vocês deem uma lida para que na próxima aula, já com essas competências socioemocionais já estudado aqui com vocês possam ter um conhecimento maior e melhor do que será pedido então na próxima aula. Tá certo, pessoal? Um abraço aí para vocês.